Pessoal, nesse tempo de Covid, é muito importante a gente pensar da seguinte maneira. Se você sai da sua casa e vai para o trabalho, você morre porque pega o vírus. Se você fica na sua casa, você vai morrer de fome. E se você ficar discutindo nas redes sociais, você vai morrer de raiva. Pois é justamente sobre esse ponto, esse último ponto, morrer de raiva nas redes sociais, devido às intolerâncias que existem, devido a gente que já vivia discutindo e debatendo antes sobre coisas infrutíferas, mas que hoje, totalmente desocupados, ficam debatendo muito mais. É isso que a gente vai debater hoje aqui, aprofundar sobre essa intolerância nas redes sociais, principalmente quando envolve política. Acompanhe a gente para a gente fazer esse debate aqui hoje. Vamos lá. Olha, gente, é sobre esse tema da intolerância que a gente vai discutir hoje. E eu gostaria de iniciar o debate, como sempre eu direciono, puxando para os elementos do homem primitivo, da mulher primitiva. Para a gente entender que esse processo primitivo tem um peso enorme sobre a gente, na maneira que a gente lê o mundo, na maneira que a gente se comporta e na maneira que a gente reage às coisas. Pois é, quanto mais a gente estuda essas reações primitivas, maior capacidade a gente tem de conseguir administrar essas questões. Por quê? Porque se você as ignora por completo, você ignora que esse passado primitivo nosso, esse comportamento tribal que todos nós temos, ele de alguma maneira exerce influência. Se você ignora isso, você não será simplesmente influenciado por esse processo. Você será imperado, você será governado por completo por essas forças primitivas, sem que sequer se dê conta deste processo. E é importante a gente aprofundar justamente nesse sentido de compreender, para compreendendo a gente poder administrar melhor esses processos que existem. Então comecemos da seguinte maneira. Você já foi xingado, já brigou em rede social, seja por time de futebol, seja porque professou alguma religião específica, seja porque se declarou de algum partido político específico, foi atacado por outros grupos que não pertenciam àquele modelo de pensar. Se você se encaixa nesse ponto, em que já foi atacado simplesmente porque expressou uma opinião divergente de outras pessoas nas redes sociais, você precisa de fato aprofundar o que nós vamos debater aqui. Porque nós vamos debater justamente esse passado tribal que ainda persiste e irá continuar sempre presente no ser humano, principalmente estruturando conflitos e que não faz com que as pessoas percebam de onde vem essa natureza tão impetuosa e tão intolerante dos sujeitos. Comecemos gerando a seguinte reflexão. Você que está aí me ouvindo, isso mesmo, você comeu galinha já? Já comeu algum frango assado? Quando você come um frango assado, desses tipos que são feitos churrascos em beiras de estrada, super cheirosos, uma verdurinha picada, uma farofinha do lado, aquele frango que entra no nariz e que deixa a gente maravilhado. Pois é, quando você vai comer um frango desses, pode parecer ridículo o que eu vou falar, mas você pensa no sofrimento daquele frango morrendo enquanto teve o seu pescoço degolado e o sangue saindo ali por completo? Você pensa se aquele frango, uma galinha de capoeira ou qualquer coisa do tipo assim, ela tinha pintinhos, ela sofreu? A gente não pensa nisso. A gente simplesmente se delicia com o frango. E como numa canção de Luiz Gonzaga que diz que o menino teve pena da rolinha que matou, mas depois que torrou a bichinha, comeu com farinha, ele gostou. E ele prossegue na canção dizendo que todo mundo lamenta a desgraça que a gente passa num dia de azar. Mas se disso a gente tira algum proveito, a gente sorri satisfeito, fingindo chorar. Pois é, eu estou falando justamente desta natureza primitiva que acompanha as pessoas. Esta natureza primitiva que nós não detectamos, nós muito mais nos preocupamos com o sabor, com o prazer do processo, do que propriamente com as ativações primitivas que ali estão. Você já parou para pensar por que você torce por um determinado time de futebol? Eu duvido muito que esse time de futebol lhe ajude financeiramente. Eu duvido muito que você ganhe algum resultado financeiro. Eu duvido muito que esse grupo de futebol lhe proteja em alguma coisa. Não. Mas mesmo assim,
você define um lado, quase como se fosse um patriota defendendo a sua terra natal. Você mata e morre pelo seu time. E se você tiver numa galera, naqueles momentos que você está, no estádio de futebol, vibrando por alguém do time inimigo passa perto e todo mundo começa a agredir, você até acha aquilo justo, porque é um inimigo ali naquele grupo. Pois é, se você não chega a um estágio tão avançado desses, você pode, por exemplo, ver alguém na rede social sendo de uma religião diferente, professando alguma coisa diferente, ou de um partido político diferente, e simplesmente dizer assim, não vou nem debater com esta pessoa, vou simplesmente excluí-la da minha rede social. E essa exclusão da rede social muitas vezes pode funcionar como se fosse uma matança simbólica. Essa pessoa morreu para mim, ela não representa mais nada para mim, eu não quero dar ouvidos a essa pessoa não representa mais algo de significativo para mim. Pois é, o nome disto é isolamento do outro, é afastamento do outro. A gente pode entender isso, de certa maneira, como uma intolerância. Intolerância ao diferente. Intolerância ao que diverge do sujeito. E quais são as naturezas mais profundas desse processo? Em psicologia, nós estudamos um fenômeno chamado egocentrismo. O que é o egocentrismo? O egocentrismo ele tem uma pequena diferença do egoísmo. O egoísmo é um indivíduo que tem uma dificuldade de partilhar o que é dele com os outros. Mas o egocentrismo não. O egocentrismo é uma dificuldade que o sujeito tem de enxergar o mundo pelo olhar do outro. Isso mesmo. Egocentrismo, diferente de egoísmo, é a dificuldade que o sujeito tem de enxergar o mundo a partir do olhar do outro. Funciona mais ou menos da seguinte forma, para vocês entenderem bem. Digamos que eu tenha um irmão e eu tenha uma pouca idade. Meu irmão se chama João e alguém pergunta a mim, Gerson, quantos irmãos você tem? Me responda, professor Tamoia. Quantos irmãos você tem? Eu digo, um. Apenas o João. Aí a pessoa pergunta assim, e quantos irmãos o João tem? E por eu ter dificuldade de olhar o mundo a partir do ponto de vista do João, eu digo, o João não tem nenhum irmão. Porque eu simplesmente só consigo ver o mundo a partir do meu universo. Isso pode parecer uma bobagem, mas isso aparece em vários aspectos. Eu vejo as minhas demandas, as minhas necessidades, mas eu não vejo a do outro. E eu tenho incapacidade ou dificuldade de me colocar no lugar do outro. Isso é um processo natural que ocorre em crianças, em animais. Vocês vejam animais se alimentando. A maior parte só pensa neles. Eles comem, até que não aguentam mais comer, e aí é que eles liberam para que outros possam se alimentar ali, quando liberam. Então, é muito comum que esse comportamento de só ver a si mesmo e não se colocar no lugar do outro, ele apareça em pessoas num determinado estágio do desenvolvimento humano, em idades mais tenras, e em pessoas com limitações cognitivas maiores. Mas o ponto não morre aí no egocentrismo. Isso se amplia para uma compreensão de sociedade, de nação, de grupo que o sujeito pertence. E quando a gente fala de grupos, dessa dificuldade que o sujeito tem de se colocar no grupo do outro, de olhar o mundo a partir da perspectiva do outro, a gente passa a chamar isso de etnocentrismo. De etnos, que significa a ideia de raça, de grupo cultural, e centrismo porque o sujeito vê o grupo dele como sendo o único grupo que vale a pena. Mais ou menos, gente, como aquelas histórias judaicas que existem na Bíblia, em que eles se colocam como povo eleito, o único povo santo, o único povo escolhido. Ora, aquilo não é uma propriedade exclusiva dos judeus. Se você for nos grupos indígenas, que não tiveram muito contato, muita influência, as narrativas, você vai num grupo Yanomami isolado lá. O cara Yanomami, dentro da condição dele, ele vê o grupo dele, a ótica do universo dele, o que ele é melhor do que todos os outros. O cara que é de um grupo alemão formatado ali, ele vai ver o grupo dele como sendo melhor. Isso é um fenômeno cultural, um fenômeno que existe. Só que isso pode passar a um determinado ponto a se tornar patológico, porque a gente entender que um grupo, para sobreviver, ele precisa de um certo grau de etnocentrismo, ou seja, de visualizar as outras coisas a partir do seu universo, como mais ou menos sugeria o Ariano Suassuna. Isso tem um ponto de normalidade, como você vê também
que primeiro você precisa atender as suas demandas e que você é uma pessoa especial dentro das outras, mas pela sua capacidade de desenvolvimento, você vai enxergar que os outros também têm necessidades e que, portanto, o outro também vai ter um modo específico de ver. E aí isso vai ficar mais fácil de ser compreendido para você, mulher que é casada. Imagine você, mulher casada, conviver com um homem que não se coloca em nenhum momento no seu lugar, que não se coloca em nenhuma circunstância nas dores e nos desconfortos que você passa. Lógico que uma pessoa que fica o tempo todo se colocando no lugar do outro e nunca pensa em si, se torna um saco também, porque a gente considera essa pessoa um verdadeiro babaca ou uma babaca na maior parte dos casos. Mas ter essa capacidade de visualizar o outro em algum momento, ela é extremamente importante. Então existe um ponto aí de sanidade, tanto no egocentrismo como no etnocentrismo. A dificuldade é estabelecer os limites, gente. E aí as estruturas mais primitivas do cérebro, que são as estruturas que não dialogam com os processos de aprendizagem muito bem, ou seja, são aqueles fatores que influenciam padrões de comportamento que foram selecionados pela espécie. Em outras palavras, o que eu estou tentando explicar para vocês? Existe um conjunto de comportamentos, eu não posso falar de comportamento puro, mas existe um conjunto de ações que nós executamos que vão se mesclar com outros fatores de aprendizagem, mas que na verdade elas irão reaparecer em todos os grupos humanos, em todos os períodos históricos, em todos os momentos que existem. Por que isso vai reaparecer? Porque isso faz parte do comportamento de espécie. Isso mesmo, da parte animalesca nossa. A gente evoluiu tanto o nosso cérebro que a gente tem dificuldade de aceitar que temos uma parte animalesca, que temos uma parte que responde a padrões instintivos. Mas é exatamente isso que eu estou afirmando. Existe. Essa parte que na análise do comportamento nós chamamos de filogênesis, ela é uma realidade, ou seja, é um conjunto de variáveis que influencia o sujeito numa determinada direção. E uma das direções que eu estou explicando aqui está presente quando o sujeito vai dançar. A gente não vai dançar, toda dança é um ensaio de sensualidade ou de demonstração física da força viril e guerreira humana. Quando nós fazemos jogos, a imensa maioria, para não ser arrogante e dizer a totalidade, dos jogos, mesmo os Jogos Olímpicos, são simulações de batalhas. Evitamos as batalhas que matavam pessoas concretamente, fazendo uso desse desenvolvimento cerebral que tivemos. E entramos em acordos, olha, não vamos precisar matar um outro, vamos fazer disputas em que exista esse lado que você reconhece que eu posso lhe vencer. E aí eu poupo a sua vida, poupo também o desgaste para mim. O processo se tornou mais confortável para todo mundo. Mas como está mexendo com áreas primitivas, é muito comum que nesses processos de disputa simulado, os jogos são isso, os processos de disputa simulado, a coisa se perca em algum momento e vira uma euforia maior e acabe virando uma briga física ou mesmo uma ação mais efetiva ligada a esses processos mais primitivos. Para pensar num jogo de futebol, numa partida de futebol, o que é aquilo ali? Aquilo é uma guerra primitiva, simulada, em que as pessoas tomam partidos. Então, evolutivamente, nós crescemos e nos desenvolvemos em tribos. Então, a gente forma tribos, a gente forma identificação de grupos. E isso é um fenômeno humano natural. Você que está me assistindo e que pensa assim, eu não vou pertencer a grupo nenhum, a tribo nenhuma, você vai ficar deslocado, meu amigo, você vai adoecer. Que todos nós precisamos pertencer a algum grupo, precisamos formatar alguma identidade. E no momento que nós fazemos isso, nós não nos tornamos animais por isso. Nós estamos respondendo, evidentemente, a um padrão primitivo, mas podemos responder a isso de uma maneira saudável. Sempre que o grupo direcionar o processo para algo mais primitivo, animalesco, que queira destruir ou matar o outro, a gente pode ser a voz da razão, porque já entende como o processo funciona e entende que esse processo pode ser amortizado, como nos jogos foram amortizados. Então, é a mesma coisa num debate político, por exemplo. As pessoas sempre vão achar que o lado em que elas estão é o lado certo. E elas tenderão a demonizar o outro lado. Isso mesmo, a ideia do demônio surgiu justamente em grupos religiosos de origem judaico-cristã,
para colocar o outro que não era daquele núcleo como sendo uma espécie de perigo, de ameaça. Instintivamente, temos programado, sem precisar que se ensine, padrões de afastamento daquilo que pode ser nocivo e lesivo, e temos essa tendência à aproximação, a reutilizar padrões que trouxeram coisas que foram benéficas a gente. Não é à toa que a análise do comportamento fundamenta suas ações na ideia de que se eu faço algo que gera no ambiente alguma coisa que traz um retorno positivo para o meu organismo, vai haver uma probabilidade maior do organismo executar aquela ação novamente dentro das mesmas circunstâncias. Isso é uma lei para os behavioristas, é uma lei dentro da análise do comportamento, é uma lei na psicologia científica séria. Então, esses padrões, eles são presentes. Então, o que acontece? Digamos que você tenha a sua esposa, ou a esposa tenha o seu marido aí, você pode imaginar da mesma maneira. E aí você não vê nenhum diferencial na sua esposa e nem no seu esposo. Não, meu esposo é igual a qualquer um outro esposo, a minha esposa é igual a qualquer uma outra esposa, não tem nada de melhor nela, das outras pessoas, não tem nada de especial nessa pessoa. Se você se comportar dessa maneira, não há nenhuma ameaça, não há nada de especial, de mais especial nessa pessoa, há uma tendência muito grande a você relativizar a relação com essa pessoa. Então é por isso que instintivamente o parceiro do outro lado, ele gosta de ser declarado especial, porque ele sabe que se ele não for visto de uma maneira diferente dos outros, de uma maneira mais especial, a chance que ele tem de ser trocado, de ser anulado, de ser esquecido, é muito grande. Então eu estou tentando mostrar como esses padrões primitivos, eles aparecem e eles reaparecem. Mas eu estou explicando isso tudo para a gente entender como isso tem a ver com essa base tribal primitiva, mas isso pode levar a conflitos descabidos. Não adianta, gente, você ter doutorado, não adianta você ter pós-doutorado, você ter estudado até psicologia bastante e você não entender dessas bases primitivas humanas. Porque se você não entender dessas bases primitivas humanas, você vai fazer coisas que você não reconhece. Você vai, por exemplo, postar fotos explorando a sua sensualidade na rede social e vai abraçar, por exemplo, um discurso feminista que vai dizer algo extremamente contraditório, que diz assim, não, eu posto a foto sensual, mas não é para sensualizar com ninguém. Então, eu não estou aqui tentando ridicularizar o movimento feminista. Eu estou simplesmente fazendo algo que todo bom analista do comportamento deve fazer. Entender que todo comportamento tem uma função, ou seja, visa uma consequência. Então, os comportamentos, eles não são emitidos aleatoriamente, eles são emitidos em função de algo, de alguma coisa, de um retorno que ele tem do ambiente. Então, uma pessoa que, por exemplo, posta fotos, digamos assim, expondo demais o corpo, sensualizando demais, ela tem um propósito com isso, ela tem um propósito de atrair olhares masculinos ou atrair olhares de pessoas do mesmo sexo e de provocar esse tipo de situação. Não há nenhum problema nisso. O problema existe quando a pessoa tenta abraçar um discurso em que ele descola a função da ação que ele estava fazendo. Isso é preocupante, porque ele está tentando dizer que aquilo não representa aquilo. Ou seja, é como se comida não servisse para alimentar. A comida é adotada simplesmente pelo prazer de comer. E tudo bem, a comida pode ser adotada pelo prazer de comer, mas não é só isso. O prazer de comer veio pela necessidade que nós temos de nos alimentarmos. E até nisso, nos alimentos, como evoluímos muito, às vezes a gente consegue descolar hoje a ideia do prazer da necessidade nutricional da alimentação, mas isso acaba sendo prejudicial. Do mesmo modo, eu estou afirmando que quando nós, qualquer pessoa, não os analistas, qualquer pessoa, adotam padrões de comportamento descolando da sua função, essas pessoas terão problema de um modo ou de outro. Então é importante a gente entender as funções. E é nesse ponto que eu estou me prendendo, não de críticas específicas, mas entender que tudo que as pessoas fazem, elas fazem com um propósito. Então, essa severidade e essa intolerância que ocorre muitas vezes porque o outro se posiciona numa religião diferente, porque o outro se posiciona num discurso político diferente, porque o outro se posiciona num time de futebol diferente, ela está arraigada nesse instinto primitivo de tribo. Se eu sou da minha tribo, só a minha tribo vale a pena, é o etnocentrismo mesmo.
E aí eu vou usar o discurso arrumado do jeito que eu quiser, para poder dizer que o que eu estou fazendo não é intolerância, não é isso e não é aquilo. É porque eu estou protegendo os demais, que eu estou tentando... E aí você vai tentar demonizar, mais uma vez essa palavra, você vai tentar pintar o outro como mal e vai se abraçar em qualquer justificativa, mesmo sendo falsa, para tentar afirmar aquilo ali. Bom, vamos pegar aqui os líderes políticos, por exemplo. Nós temos líderes políticos que foram analisados por tribunais como sendo pessoas que cometeram delitos. Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo? Nós temos na sociedade brasileira ex-presidentes que foram presos, avaliados em várias instâncias, julgados e condenados. E o que é que eu quero dizer? As pessoas que são dessa tribo, ou seja, as pessoas que fazem parte desse grupo, elas não vão conseguir enxergar. Elas vão dizer que não, que é uma incriminação descabida, que não sei o que blá blá blá. E em contrapartida, elas vão pegar os outros que acusam essa pessoa e vão tentar demonizar essas pessoas. Nós temos hoje um líder na sociedade brasileira, o senhor Jair Bolsonaro, em que tenta administrar a nação de uma determinada maneira. Não há nenhuma prova material de roubo, de desfalque, de coisas erradas, mas a mídia, e é muito nítido, mesmo para quem é contra o presidente, a mídia, por não receber o dinheiro que recebia antes, ataca incessantemente, não a mídia toda, mas uma parte dela, ataca incessantemente, às vezes com inverdades. O tempo todo, pelo menos nesse momento histórico em que eu estou gravando o vídeo, é noite e dia atacando o presidente. Então o que vai acontecer? Eu estou tentando configurar isso. As pessoas que fazem parte do outro grupo, elas irão observar esses ataques e vão tomar tudo como verdade, porque elas estão clamando por alguma coisa que confesse que o grupo que elas estão é o grupo correto, que por isso o senhor Jair Messias Bolsonaro é um cara errado. Quando analisamos as ações concretas, o que o Jair Messias Bolsonaro tenta fazer é o que muitos brasileiros aspiraram a vida inteira e cobraram da classe política. Exemplo, vou falar de tópicos específicos, eu não vou dizer que ele seja bom em tudo, porque ninguém acerta em tudo. Mas ele teve a coragem, a ousadia de não dar cargos políticos, por indicação política. Ele está adotando critérios técnicos, isso sempre foi cobrado, não é destacado, ninguém fala sobre isso. Olha, a corrupção no país, a gente não tem ouvido mais falar sobre corrupção durante muito tempo. Ou seja, ele tem adotado uma série de critérios técnicos que são negligenciados e as pessoas têm exclusivamente focado no ataque. Não estou aqui, nesse momento, fazendo defesa de Bolsonaro e acusando Beltrano. Pode parecer isso para uma pessoa ou outra que seja mais radical e esteja me assistindo. Mas eu estou tentando destacar como o pertencimento da pessoa a um grupo faz ela cegar, ela anular por completo qualquer aspecto positivo que um outro lado tenha, e faz ela ver também aspectos negativos que o lado que ela tenha possui, ela anula isso e passa a ver isso como positivo. Vou usar um exemplo que existe na Bíblia, quando, por exemplo, o povo de Deus, dito povo de Deus, invade a cidade de Jericó, e lá na Bíblia está sendo dito que eles mataram toda a alma viva, todo mundo. Ou seja, gente, vocês não param para pensar nisso, mas eles mataram homens, mulheres, idosos e crianças. Foram piores do que o coronavírus. Quando os alemães se voltaram contra eles e saíram matando eles, os alemães são terríveis. Mas está lá na narrativa bíblica o que eles fizeram com outros povos. E eles não se veem como terríveis. Não estou defendendo o nazismo. Eu estou querendo explicar como isso é um fenômeno de todos os grupos. Todas as pessoas têm aspectos positivos e negativos. E a ênfase que as pessoas irão dar ao processo são ênfases que dependem muito dos grupos que elas estão envolvidas. Um exemplo aqui, quando o Bolsonaro falou lá que isso era uma gripezinha, a cegueira psicológica é tão grande que a maior parte das pessoas não entenderam que ele estava ironizando o doutor Drauzio Varela da Rede Globo, que semanas antes havia feito uma publicação, um mês antes, janeiro ou fevereiro, não lembro agora direito, fez uma publicação falando que o coronavírus era só uma gripezinha.
e que tinha que tocar a vida normalmente. Quando ele fala assim, não houve nenhuma polêmica, quando o Bolsonaro usou as próprias palavras do doutor Drauzio Varella para ilustrar o que foi dito antes, brincando com um tom irônico, aí tentaram atribuir a linguagem a ele. Eu já li até uma publicação no New York Times dizendo que essa fala é do presidente. E não foi, ele falou de maneira irônica e as pessoas não têm conseguido perceber o tom de ironia. A raiva, o rancor, o pertencimento a um grupo é tão grande que não consegue enxergar sequer a linguagem correta e coerente do outro. Estou dizendo que seja coerente em tudo. Estou dizendo que não consegue enxergar os pontos de coerência ou de ironia que existe, porque fica completamente cego. Qual é a vantagem, então, de estudar o homem e a mulher primitiva? É que nós teremos uma arma a mais. Se a gente estuda esses impulsos primitivos e esse convite que eu faço, você consegue se vigiar melhor. Você consegue não ser guiado por essas forças primitivas sem se dar conta. Porque se tem uma coisa que a gente faz muito bem, é mentir para a gente mesmo. Mentir para a gente mesmo para se ver como bom moço. Olha, eu fiz uma postagem no meu Instagram pessoal falando bem de um determinado político. O que mais teve foi gente com doutorado e pós-doutorado indo lá me criticar. Desceu o pau. E quando eu dizia que o nome disso era intolerância, não é intolerância, eu estou defendendo a mim mesmo, o respeito a mim. Usavam 1000 palavras para esconder deles a antiga e velha intolerância movida exclusivamente pelo etnocentrismo e pelo egocentrismo doentio. Então, para a gente fechar esse vídeo longo, recapitulando, meu amigo, minha amiga, pertencer a algum grupo é saudável. Querer destruir e eliminar qualquer outra coisa que seja diferente de você é doença. Como canta o samba enredo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, um samba que diz assim, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Até nesse samba a gente tem que ter cuidado, que a liberdade abra as asas sobre nós, que a gente seja livre para expressar as nossas opiniões, que a gente seja responsável pelo que a gente expressa, pelo que a gente faz principalmente, mas não é obrigado a gente ter a voz da igualdade, não é obrigado a gente ser igual a todo mundo. Eu preciso respeitar o outro, mesmo quando o outro escolhe ser diferente. Mesmo que o outro seja diferente, se essa diferença não for uma diferença para destruir, a gente precisa respeitar. A gente precisa deixar o espaço do outro. O mundo é grande e cabe todo mundo. Se você pensa que no mundo só cabe você e pessoas que pensam iguais a você, me perdoa, mas você está errado, adoecido e precisa ser urgentemente analisado. Um abraço para aqueles que são de boa vontade, que querem se estudar, se entender e compreender essas forças primitivas que nos movimentam. Afinal, precisamos ser melhores do que os nossos pais, os nossos avós e todos os nossos ancestrais. Assim a gente constrói de fato um mundo melhor do que foi o mundo deles. Porque o mundo pode retroceder também. Um abraço, vamos lá.